Já estamos nos nossos estúdios com Alexandre Arce, nosso guru de finanças pessoais aqui na Nova Brasil FM. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Sempre um prazer poder discutir sobre o tema financeiro, trazendo aí mais cor para o nosso dinheiro. Muito bem, o prazer é nosso. E agora a gente vai fechar o ciclo iniciado 2 semanas atrás, justamente trazendo aí o tema daquela modelagem Aro, e a gente falou muito na última semana sobre realização financeira. Para a gente pegar esse gancho e introduzir o assunto de hoje, vamos relembrar do que a gente falava quando o tema era justamente o alcance dessa chamada realização financeira. Perfeito, Ariane. O passo mais complexo, né, do Aro, que é primeiro ponto, o autoconhecimento, me conhecer financeiramente, fazer ali o meu dever de casa de saber para onde está indo o meu dinheiro. Segundo ponto, a realização. Essa sim, muito complexa, a gente tem que liberar todo o consumismo e colocar o que é realmente importante dentro da minha vida, da minha família. Espero aí que os ouvintes tenham feito isso junto aos seus entes ali familiares, pessoas mais próximas. E a gente vai para o terceiro passo, o que vai definir qual a forma mais efetiva e eficaz para que a gente possa trazer ali gastos controlados, realizações continuadas. Para isso a gente vai para o nosso orçamento. Eu vou entregar aqui a minha idade, eu estou acima dos 40 anos. Tudo bem, tudo bem. Um jovem. E eu me recordo quando fazia algumas viagens de carro com os meus pais, a gente utilizava muito mapas. Não tinha ali muita tecnologia. E o mapa era justamente para facilitar a chegada a um lugar que a gente não tinha um costume de ir. O que seria o nosso orçamento financeiro? É justamente o mapa. O mapa ele vem para encurtar caminhos ou para trazer mais direcionamento dos meus gastos. Se eu faço, descobrir para onde tem ido o meu dinheiro, entendo o para onde eu quero que ele vá, e eu não consigo definir ou descrever isso em algum lugar, essas informações ficam perdidas. Então, nosso orçamento financeiro, ele vai conduzir toda a nossa vida financeira. E a gente tem uma regra que parece simples, mas vai resolver os nossos problemas. Então, primeiro ponto, dentro do orçamento, eu tenho que colocar o quê? Minhas receitas financeiras. Normalmente, receitas fixas e eventualmente alguma receita variável. Primeiro ponto de incluir ali dentro do meu orçamento. O segundo ponto, está aí a grande mudança para vocês, ouvintes. A gente não vai colocar nossas despesas primeiras, a gente vai colocar as nossas realizações. Isso vai trazer uma motivação diferente, vai fazer todo sentido para que todos os dias pela manhã eu levante para trabalhar, porque a minha prioridade é eu conquistar o que eu defini como realização. Então, se eu tenho as minhas receitas, segundo ponto, as minhas realizações, o que restou desse recurso financeiro, nós vamos adequar dentro do meu curso de vida normal. Parece simples quando a gente está falando isso, mas é super complexo, porque eu vou ter uma mudança comportamental em relação à utilização do dinheiro. Eu recebo, eu priorizo o que é importante para a minha vida e o restante eu adequo nos meus gastos. É simples? Não. É possível? É totalmente possível. Alexandre, bom dia. Obrigado mais uma vez pela tua presença aqui. É sempre uma aula quando você está com a gente. Esse mapa financeiro, como você disse, é algo complexo, né? E quando as realizações forem muito maiores do que as minhas receitas e as despesas também brigarem com as minhas receitas e essa realização ficar distante, isso não pode desmotivar quem está fazendo o mapa? Eu acho que tem que ser realizações que vão ser concretizadas, não fantasias. Então não adianta eu hoje ter um salário mínimo e falar que daqui 2 meses eu quero ter uma Ferrari. Está totalmente fantasioso. Então a gente vai trazer o quê? Realizações que podem ser concretizadas. Então a gente sempre tem 2 motivos para fazer uma conquista. Ou eu tenho um aumento de receita, que normalmente é mais complexo, difícil, não é simples, mas eu posso ter um gerenciamento de prazo. Vou trazer um exemplo.
casa de Ferreiro, espeto espeto de ferro lá em casa. Não posso fazer diferente. Então, eu tenho conversas dentro do meu núcleo familiar. Eu tenho uma filha de 12 anos. E uma das realizações apontadas para ela foi: pai, daqui 3 anos eu faço 15 anos. E eu tenho muita vontade, né, de fazer a minha festa de 15 anos. Eu tenho 3 anos. Lógico que pai de menina normalmente já tem esse sonho desde o nascimento, mas efetivamente, se eu começar a fazer todo esse planejamento com 3 anos, a perspectiva de não realização diminui drasticamente. Então, é nesses momentos que nós vamos incorporar dentro do meu orçamento festa de 15 anos. Então, a quantidade de dinheiro deslocada mensal é muito menor se eu definir isso com 3 meses de prazo ali para a conquista desse sonho. Então, ouvinte, é trazer, né, realização com muita realidade dentro da sua condução financeira. Mas é um assunto que vai te ajudar a tirar muitas vezes os exageros, o desperdício, o consumo desnecessário. Será que realmente eu tenho que consumir o que todo mundo consome? Ou eu vou começar a fazer um filtro de honestidade dessas conquistas? Então, por isso que um primeiro modelo realmente vai estar um pouco distorcido, o segundo modelo vai sendo calibrado, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e daqui a pouco, como a gente traz ali esse acróstico ARO, né, do autoconhecimento, realização e orçamento, que nos remete, nos relembra uma bicicleta que ao início é super complexo, tem que ter muito esforço, muita disciplina para que eu consiga fazer ali, né, todas as pedaladas. Equilíbrio, responsabilidade, olhar para frente, olhar para os lados e muitas vezes dar uma olhadinha para trás também para eu poder me basear. Mas quanto mais pedaladas eu dou, mais leve elas ficam, mais fácil fica a minha condução para frente e eu consigo, em muitos momentos, olhar para a paisagem e contemplar. Mas muito importante, se eu parar de pedalar, se eu parar de cuidar, se eu parar de olhar, eu vou ter ali, pela física, um deslocamento ainda, mas esse deslocamento começa a ficar diminuído até minha bicicleta parar e eu cair novamente em gastos desnecessários, endividamento, não continuação das minhas realizações. Isso que você fala, Alexandre, me lembra muito, Ariane, a questão das viagens, né? Todo mundo sabe que vai ter 30 dias de férias por ano, né? Todo mundo sabe. Isso é uma coisa muito previsível. E, infelizmente, a gente ainda deixa para decidir a questão de viagens muito em cima da hora e não um ano antes. Se eu definir isso um ano antes, pelo que o Alexandre está aqui nos relembrando, eu tenho muito mais chance de conseguir fazer uma viagem mais parecida com aquilo que eu desejei inicialmente. E de fazer um bom negócio também, né, na hora de fechar essa viagem. Você vai fazer com planejamento antecipado, você vai poder definir e decidir o que é mais importante, pagando mais barato e chegando o momento de conquista com tudo pago. Então, naquela realização da viagem, você já está pensando na próxima e não nas dívidas, que infelizmente é um comportamento recorrente nosso de, deixa para a última hora, vai dar tudo certo, mas esse tudo certo é muito mais caro e me prejudica de trazer o dinheiro, a cor que ela tem que ter, de alegria e de muito prazer nesses momentos. Coisa boa é chegar numa viagem com tudo pago, né? Você vai viajar até com... É outro ar que você respira no lugar que você vai, sabendo que já pagou tudo e o dinheiro que você tem ali é realmente para você gastar mais tranquilo. E mais do que isso, você começa a definir seus limites. Muitas pessoas, né, quando a gente adentra ali o não orçamento, o orçamento serve como uma definição e uma linha de limites. Quanto eu posso gastar? Quanto eu posso? Para onde eu posso definir? Quando eu tenho isso de maneira clara, quando você ultrapassa esse momento, você percebe, opa, se eu continuar fazendo dessa forma, possivelmente isso vai atrapalhar todo o meu esquema financeiro, todo o meu planejamento. Então isso vai fazer com que você e todas as pessoas, né, dentro da sua casa tragam ali uma responsabilidade, mas não uma responsabilidade de briga, de decisão, é uma responsabilidade de falar assim, puxa vida, se eu não respeitar, eu não faço a conquista. Percebam, a conquista, a realização é a grande prioridade
da nossa caminhada financeira. É muito interessante o Alexandre, desde o início aqui dessa coluna Finanças Pessoais, você ouvinte deve perceber, ele foca na realização, na conquista. Isso faz com que esse processo de amadurecimento financeiro se torne mais prazeroso no caminho, né, Alexandre? E porque as pessoas podem e devem até querer desejar coisas grandes, né? Eu quero ir para Fernando de Noronha daqui a 3 meses. Beleza, tudo bem, você pode querer. Eu quero ir para Maldivas daqui a 5 anos. Maravilha. Vamos lá, com que dinheiro? Como é construir esse caminho? Qual vai ser esse planejamento? O querer faz bem aí, né, Alexandre? É fundamental. Acho que o dinheiro ele tem que estar no lugar dele. Ele é a ponte, ele é um meio para que a gente possa conquistar as nossas verdadeiras realizações. Não é a coisa mais importante do mundo, mas ela é extremamente necessária para que a gente possa conquistar ali, como eu falei no início, hoje aqui da nossa conversa, um aniversário de 15 anos. Chegar aquele momento de conquista, eu acho que é bom para quem desejou e para quem ajudou essa caminhada financeira, né, de forma familiar. E tá dando certo? Iniciou já o processo com a filha? Já está iniciado. Olha, então daqui só, 3 anos, vai, né, ter a festa. vai ter a festa com muita alegria ali e responsabilidade financeira. Muito Coisa boa. bem. E, Alexandre, para a gente fechar, então, esse mapa financeiro, ele pode e deve ser aplicado por todo mundo, não só por aqueles que, porventura, estejam endividados e queiram sanar as dívidas, ou por aqueles que não estão endividados e, por isso, conseguem pensar de forma mais concreta em realizações futuras. É para todo mundo. Perfeito. Para quem está endividado, ele vai ter como prioridade a quitação das suas Resolver a dívidas. dívida. Mas isso não tem que ser regra, isso tem que ser exceção. A grande regra é todo mundo trabalhando de forma positiva, com investimentos para que suas conquistas sejam recorrentes e não eventuais. Alexandre, uma dúvida. Esse mapa eu faço diariamente, eu faço semanalmente? Mensal. Qual o nível de detalhes que eu coloco ali das minhas receitas, realizações e despesas? De forma mensal e fazendo a calibragem mensalmente. Então, você define isso mensalmente, Tá. quando vai entrar de recursos, quais são as expectativas de aportes para as minhas realizações, o que sobra ali para adequar o meu autoconhecimento, meus gastos normais. E semanalmente, se você vai pagar uma conta, estava na perspectiva de pagar 10, eu paguei 9, opa, sobrou 1. Esse 1 eu posso realocar onde? Ou não, eu gastei 11, opa, eu tenho que tirar 1 de onde? Para que ao final do mês eu consiga pagar as minhas realizações, investir nas minhas realizações e ter meu curso financeiro extremamente controlado. Faz um balanço do que passou e ajusta o que precisar para o mês seguinte. A calibragem é fundamental nesse momento. Não adianta eu só escrever e não acompanhar. O acompanhamento recorrente é o que vai fazer a grande diferença dentro dessa modelagem do Aro. Muito bem. Esse foi Alexandre Arce, nosso colunista de finanças pessoais aqui na Nova Brasil FM, sempre conosco às terças-feiras, a partir das 8 da manhã. Alexandre, obrigada por hoje e até semana que vem. Um forte abraço e, mais uma vez, muita alegria aí com o seu dinheiro.